Boa tarde, doutora Marina. Obrigado por aceitar o convite. E saiba que você é a nossa primeira entrevista da disciplina. Que legal. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu estou muito satisfeito, na verdade, de você vir falar com a gente, porque eu acho que você tem muito a acrescentar e a falar um pouquinho de uma carreira que nós médicos não estamos muito afeitos. E eu acho que com certeza a gente vai conseguir aprender bastante, que você pode nos falar. Agradeço por deixar também gravar a entrevista, porque eu vou replicar isso para os nossos alunos, futuros alunos também. Para quem não sabe, a doutora Marina Della Negra, ela é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e também é diretora médica de doenças infecciosas e vacinas e medicina geral da MSD. A MSD não chamam mais de Merck Sharp Dohme. Na verdade, é Merck Sharp Dohme nos Estados Unidos e Canadá. No resto do mundo, a gente chama de MSD por uma questão legal. Tem uma outra empresa que chama Merck e que é europeia. Então, Estados Unidos e Canadá é Merck Sharp Dohme e no resto do mundo é MSD. Ah, que bom. Então, consegue falar um pouquinho sobre um pouco a sua trajetória? Como que, é óbvio, eu fui parar na indústria, mas nem é médica, infectologista, eu quero saber de tudo. Como que começou, como que você veio Legal. parar aqui? Legal, eu acho que, inclusive, Álvaro, fico feliz de estar aqui com vocês para falar um pouco, porque eu nunca tive isso durante a minha graduação, né? Então, como é que eu vim parar na indústria? Na verdade, antes de tudo, eu sou médica infectologista, né? Fiz minha graduação, decidi fazer infectologia, me formei infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fiz residência lá, e depois da residência, logo depois da residência, eu tive a oportunidade de começar na indústria. E como é que foi isso, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito. Vai parar na indústria. Exato. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Então, sempre falei muito, sempre me comuniquei, considero que me comunico bem. E alguém que era amigo de um médico da indústria estava procurando um infectologista para começar numa carreira que chama MSL. O que é o MSL? Chama Medical Science Liaison. O que é isso? É um profissional médico ou não médico, né? Hoje tem muitos não médicos nessa área, que vai ao campo, então vai igual um representante de vendas, muitas vezes um consultor vai visitar um médico no consultório, mas é uma pessoa científica que vai fazer troca científica. Então, essa pessoa me indicou, achando que, como eu gostava de me comunicar, isso fosse uma carreira que talvez fosse interessante para mim. Eu tinha acabado de terminar a residência, estava inclusive trabalhando no Emílio Ribas já, e comecei como MSL. E daí eu conheci a indústria farmacêutica, né? Eu conheci qual é o trabalho na indústria, não tinha noção do que, eu nem sabia que um médico poderia estar na indústria farmacêutica. Então, foi por acaso. E eu acho que é uma carreira muito interessante, que as pessoas têm que conhecer, porque pode ser uma linha da medicina, né? A pessoa pode se especializar aí nessa área e se preparar para isso, coisa que eu não tive a oportunidade de fazer antes de entrar, né? Eu me preparei durante a minha vivência na indústria farmacêutica. Sim. E daí, bom, você chegou na indústria. E como é que foi? Cheguei na indústria, primeiro foi uma surpresa enorme, né? Sou infectologista, infectologista trabalha muito com saúde pública, então quando eu fui para a indústria, eu tinha talvez uma expectativa muito errada do que é a indústria. Eu fui conhecer e eu achava que era uma coisa, o que eu vou fazer na indústria? Eu vou fazer troca científica, mas a indústria farmacêutica vende remédio. E eu descobri o que mais me deixa feliz, né, o que mais me realiza na indústria farmacêutica, que o grande foco que a gente tem dentro da indústria, depois que então, o produto é produzido, tem quem trabalha com pesquisa clínica, que não é a minha área, depois que o produto chega, né, então ele vai entrar para a Anvisa, para aprovação, desde esse momento, até o momento dele chegar na mão do paciente, a área médica é muito importante. Então, por exemplo, produtos do SUS, eles precisam, além da aprovação da Anvisa, eles precisam passar por todo um processo da Conitec, né, para incorporação de novas tecnologias, para chegar. Então, são muitas etapas para que, no fim das contas, aquela inovação que a indústria farmacêutica traz e pesquisa muito chegue no paciente. Então,
é muito legal, porque hoje, tanto na minha carreira no Emílio Ribas, onde eu faço assistência à população, quanto na minha carreira na indústria, onde eu trabalho muito a parte técnica de informação e educação e também acesso, no fim das contas, o que a gente busca é que aquele paciente tenha o melhor tratamento e a melhor assistência possível. Perfeito. E receba aquele produto que a indústria criou. Exato, que ele receba, o paciente certo receba aquele produto da melhor forma possível. Então, eu vou trazer um exemplo, uma vacina. Não adianta eu trazer uma vacina que o paciente não vai ter acesso. A vacina é um ato coletivo, é algo que a gente precisa buscar um acesso amplo, né? Então, fazer com que aquela tecnologia leve e trazer de volta também. Essa volta é muito importante. Então, por exemplo, eu vou lá conversar com você, Álvaro, no seu consultório, e entender qual é a necessidade de uma determinada doença, de uma determinada patologia, ou até mesmo da assistência ao paciente. Como é que a gente pode ajudar nesse processo? A gente não traz só produto, a gente traz produto, mas a gente traz também serviços, né? Sim. Marina, agora eu chamo de Marina. A Marina eu conheço há muito tempo. Eu tenho todo respeito, mas para mim, hoje você vai ser minha doutora Marina. Então, É estranho. é estranho que a gente se conhece há muito tempo, mas eu tenho maior admiração por você, pelo seu trabalho. Mas eu tenho uma dúvida assim, imagina, chegou na indústria, MSL, né, como você falou. Uhum. Em algum momento você falou, puxa, não sei se isso é para mim, Opa! e aí, como é que faz? Por exemplo, eu cheguei como MSL. O que que eu fazia? Você imagina que eu cheguei com uma MSL única numa área terapêutica que era hepatite e eu tinha que viajar o Brasil inteiro conversando com os principais líderes de opinião, levando informação e trazendo informação, tá? É, então, é um trabalho muito de campo, de muita interação, é, de muita ciência. E aí chegou uma hora que eu falei, será que eu quero viajar tanto? Tem gente que, eu hoje ainda viajo muito, tá? Será que eu quero viajar tanto? Será que eu quero isso para minha vida? Em algum momento, mas eu gostava já muito da indústria farmacêutica e o que eu podia entregar para a sociedade brasileira dentro da indústria farmacêutica, né? Eu sempre trabalhei com doenças infecciosas. Então, eu busquei outra área dentro da indústria farmacêutica, que eu fui ser gerente médica de uma determinada área terapêutica. E aí, o que que o gerente médico já faz algo completamente diferente. Ele já tem uma função muito mais estratégica de como aquela mensagem chega para os médicos, qual que é a melhor estratégia, né, junto com um time multifuncional de várias áreas, é lindíssimo. Como é que você vai levar aquele produto para o SUS? Então, eu trabalhava com hepatite, era importante que a gente estivesse no PCDT, né, no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Então, como é que a gente vai fazer isso? É uma área muito mais estratégica, interna, para decidir qual vai ser a forma da gente ir para o mercado, né? Então, junto com um time de marketing, um time de acesso, um time de policy, que é de políticas públicas, então tem diversas áreas dentro da indústria farmacêutica e é um mundo ali que eu acho super interessante para quem está se formando conhecer um pouco mais, né? Porque pode ser um futuro para o trabalho, é muito legal e muito realizador em alguns aspectos. Pelo que eu estou entendendo, dona Maria, é questão de. É mais administrativo o trabalho ou não do gerente? Ele é muito menos assistencial, mas eu digo que eu me manter na assistência, Aliás, isso eu te perguntar. eu, eu fico na assistência à noite, tá? É uma loucura, isso não indico para ninguém. Eu mantenho a minha assistência no pronto-socorro do Hospital de Infecto à noite, porque eu acho que a assistência ainda é importante para mim e é onde eu me realizo também ali. E se a sua pergunta, já pensei em desistir diversas vezes também, mas aí depois quando você volta, dorme, põe a cabeça no travesseiro, você fala, tá bom, vai, tem um propósito ali, vamos continuar. Mas eu continuo na assistência, eu acho que a minha assistência me ajuda muito a buscar essa estratégia dentro da indústria farmacêutica, porque eu acredito que eu vivo muitas das doenças que eu trabalho e eu entendo um pouco de qual é a necessidade daquele profissional de saúde, daquele paciente que está na ponta. Você não está querendo ficar longe da assistência, porque você vê na ponta o que está acontecendo, é isso? Exato.
exato. Eu vejo a necessidade e isso me ajuda internamente também. É, e outra coisa que eu acho muito importante da assistência médica, né, é poder ter esse contato com o paciente, que eu acho que no fim das contas foi por isso que eu fui fazer medicina, né? Poder ajudar e poder fazer assistência para o paciente, principalmente paciente de saúde pública mesmo. Sim, acabei de ver, né? Óbvio, eu não sabia, acabei de ver, você é diretora hoje. Sim. Então, porque a gente não é da. Hoje eu sou uma gestora de pessoas. Hoje eu Isso, tenho um time. Hoje eu tenho 6 pessoas no meu time, cheguei até ter 11 pessoas, então hoje eu tenho um time de gerentes médicos que trabalham em várias áreas, por isso que eu trabalho com tudo isso, eu trabalho com doenças infecciosas, então eu tenho um time para doenças infecciosas, um time para vacinas e um time para medicina geral. E hoje eu faço muito gerenciamento de pessoas, né? Então eu sou uma gerente de pessoas, né? Eu sou diretora de uma área e eu trabalho muito com questões mais amplas. Então, por exemplo, eu lido muito com Programa Nacional de Imunização, Departamento de Doenças Infecciosas, eu tenho muito contato com o time de policy e acesso nesses cenários, reuniões com a Anvisa, junto com o time de regulatório. Ah, mas hoje eu já tenho cada vez mais um trabalho mais administrativo e menos mão na massa, mas não é esse o único caminho dentro da indústria farmacêutica. Existem caminhos que você pode fazer dentro de uma área terapêutica. Então, por exemplo, você é urologista, você poderia seguir uma área de urologia dentro de uma indústria farmacêutica, sempre na sua área terapêutica. É que eu me encontrei, me descobri como a gestora de pessoas, é o que eu gosto mais de fazer, desenvolver pessoas e fazer isso. então, agora vem uma pergunta. Na faculdade, a gente não recebe esse treinamento, aliás, eu adoro, eu gosto, né? Eu Não, leio sobre administração de pessoas, tenho o meu consultório. Mas você talvez não teve o treinamento na época da faculdade. Como é que fez? aprendi na marra, né? A gente fala que o nosso desenvolvimento se dá da seguinte forma: é, é 70% mão na massa. Então, o meu, vou dizer que foi por aí, 70% mão na massa. A própria indústria me ajudou a me desenvolver como gestão de pessoas. Então, a partir do momento que eu tive o meu passo de carreira para gerenciamento de pessoas, eu tive diversos cursos e diversas atividades, né, de como fazer, como dar feedback, que é isso, gerenciar pessoas é performance, né? Precisar tirar o melhor daquelas pessoas, ter um time diverso, ter um time que se completa. Eu gosto muito de um time que não seja competitivo entre si, mas que seja colaborativo. Então, tudo isso eu aprendi na indústria farmacêutica com muitos cursos, mas eu poderia ter aprendido fora, se eu soubesse que isso era algo que me interessava. Mas é óbvio, não existe um caminho só. Então, É, vai construindo a carreira e vai se adaptando. Isso exato. o que eu achei interessante, a indústria também te deu ferramentas para esse Super, crescimento. super. A Pergunte. indústria me deu diversas ferramentas e me preparou para o gerenciamento de pessoas, para gerenciamento de conversas difíceis, que é algo que é nosso dia a dia de pessoas, né? Mas que a gente vive muito no nosso dia a dia médico mesmo, né? Conversas difíceis. Então, eu tive muitas ferramentas que eu adquiri através ah, da indústria, que ela te proporciona muitas coisas, porque a gente precisa de pessoas com uma boa performance, com uma boa entrega, e a gente prepara as pessoas para isso, né? Perfeito, maravilhoso. E você acha que em algum momento você falou assim, poxa, não sei se eu vou dar conta? Que é, Todo dia. porque, fora isso, eu ia lhe perguntar, a doutora Marina a gente já sabe, mas tem a parte também pessoal. Sim, E você bem deve saber, as gerações mais jovens, millennials, Z, primam muito por uma carreira, mas tem um balanço também com a vida pessoal e me perguntam isso todo dia. Você se pergunta, você se cobra
Como que é isso no seu dia a dia? Eu sei, você tem 2 filhas lindas, mas eu conheço e não deve ser fácil. Não, não, com certeza não. Se eu acho que eu não vou dar conta, eu brinco todo dia, eu acho que eu não vou dar conta. É, e a gente não dá conta de tudo. Eu acho que importante na nossa vida é saber o que priorizar. Priorizar é essencial para você ter uma carreira, seja ela qual for. Então, priorizar as atividades que vão te dar mais retorno, priorizar aquilo que realmente faz sentido é o primeiro ponto. Acho que a gente tem essa diferença de gerações. Eu tô ali no limbo entre X e Millennial, ali bem numa fase de transição. Então, eu acho que eu tenho o problema inverso, né? Que é muitas vezes deixar o trabalho entrar muito na vida pessoal. Entendo que a gente tem uma geração, e eu tenho pessoas no meu time de outras gerações, e isso é muito bonito, a gente aprende muito junto. Mas eu acho que é essencial você buscar esse balanço. Por quê? Porque eu só vou conseguir dar o meu melhor no trabalho se eu tiver dado o meu melhor em casa. E cada um vai saber qual é o seu melhor não é o mesmo que o meu, né? Ah, acho que isso é super importante. E é algo que a gente vem fazendo muito dentro da indústria farmacêutica como um todo, que é buscar esse balanço. A época da pandemia foi uma época que nos sobrecarregou muito, porque o trabalho virtual trouxe um trabalho de muitas horas, de almoço curto, de interação e de estar online o tempo todo. Agora a gente vê um movimento inverso e como a gente pode fazer isso. Então, colocando atividade física no seu dia a dia. Então, existe muito esse movimento de balanço e de qualidade de vida pessoal dentro da indústria farmacêutica. Pô, que legal. Quer dizer, é uma preocupação da indústria isso. Super, super. Espetacular. Ai, que bom. Eu vou te dizer que o ambiente da indústria farmacêutica ele é muito mais amistoso do que o nosso ambiente médico, tá? Muito. Tem uma visão de cuidado. De cuidado com o colaborador, de cuidado com a vida pessoal, de cuidado com diversidade, com inclusão. Então, existe cada vez mais uma busca ativa por diversidade, né? Porque para a gente ter um ambiente diverso, a gente precisa buscar ativamente na nossa sociedade. Infelizmente, não é algo fácil, né? E aí, diversidade, eu falo aqui como mulher, mas existe diversidade de vários aspectos, né? De afrodescendentes, LGBTQIAP+, uma série de coisas, desabilidades, né? Então, pessoas que vivem com alguma deficiência física ou até deficiência intelectual. Então, isso é muito discutido dentro da indústria farmacêutica. São quantos anos na indústria? 11 anos. 11 anos na indústria. 11. Você sente que isso mudou? Mudou muito. O fato de ser mulher no começo era visto de uma forma e hoje mudou? Com certeza. Com certeza mudou nesses últimos 11 anos. Primeiro que hoje a gente vê muito mais mulheres em cargo de liderança, como o meu, né? Então, a gente tinha um ambiente muito mais masculino do que o que a gente tem hoje. Eu trago um exemplo, Álvaro, que eu acho que é muito importante, que talvez eu até já tenha pensado nisso algum dia, que mulheres, por ter essa questão de quando vai engravidar, fica 6 meses fora, que pode ser... E muitas vezes você ter essa diversidade, ter a visão da mulher é importante, independente de qualquer outra coisa, né? Cada vez mais na indústria farmacêutica a gente dá licença paternidade, né? Porque é importante o pai estar junto com a mãe ali junto. E em uma das minhas mudanças, né, de carreira, que foi inclusive para voltar para a MSD onde eu comecei, eu voltei grávida de 4 meses. Então, eu fui contratada grávida de 4 meses e fui promovida durante a minha licença maternidade. Então, isso para mim é uma prova de que não importa da onde você está, né? Se você tem o seu trabalho, você tem a sua competência, se você é a melhor pessoa para aquela posição, com certeza a gente pensa, e já contratei também mulheres grávidas para o meu time. Então, parabéns. Isso é super importante. Parabéns. Senhora Maria, não vou tomar muito mais seu tempo. A única coisa que eu queria realmente é agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você fica entre reuniões
o diretor aqui tem, na MSD, que tem um monte de atividades, mas você abriu um espacinho na sua agenda para falar com a gente. E eu fico muito grato. Muito obrigado. Fico feliz. Queria... Então, é isso que eu ia falar. Fico feliz, queria aqui falar para o Álvaro, de verdade, se as pessoas tiverem interesse, se os alunos tiverem interesse em qualquer outro momento, eu fico à disposição, porque realmente é uma carreira que eu me encontrei e que eu estou à disposição, tem várias áreas, né? Um profissional médico dentro da indústria farmacêutica, ele pode ser qualquer. A gente tem médico desde presidente de indústria farmacêutica, CEO, então a gente pode ir para qualquer área, então me coloco à disposição. Acho que é importante a gente assistir, se alguém tem interesse em indústria farmacêutica e em ética e como a gente deve trabalhar, tem uma série Netflix que chama Painkiller, que é uma série sobre a época do OxyContin. Eu assisti o Dopesick lá, mas muito, não sei se eu assisti um pedacinho, é parecido, né? É parecido, é a mesma história. E é para entender como é importante a gente trabalhar dentro da indústria farmacêutica com muita ética e responsabilidade. E é assim que tem que ser o profissional que trabalha dentro da indústria farmacêutica. E o Emilhão é o Emilhão, né? Meu querido Emílio Ribas. Isso é maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de falar com você, saber que você ainda está na assistência, que isso faz diferença na sua vida. Eu entendo o motivo. Eu acho que a gente não pode estar longe, a assistência, se a gente ama o paciente, a gente gosta de estar lá. E só parabenizo você, parabéns e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, amor. Obrigada a você.